Oi, gente! Vamos dar continuidade com os estudos sobre o Karl Marx, Sociedade, Educação e Emancipação. Vamos agora ver as formas de consciência, a qual ele desenvolve a sua teoria. Para que haja um dominante e um dominado, existe uma consciência, existe algo que forma a consciência desses indivíduos, garantindo que permaneça a sociedade de tal forma, com classes sociais, dominantes, dominados. E aí, como explicar a consciência que os homens têm ou deixam de ter a respeito de seu próprio modo de vida, da produção material de sua sociedade e das relações de classe, sejam elas econômicas ou políticas? E aí, como explicar essa consciência que o sujeito tem ou deixa de ter? Ele formula também, Karl Marx, um pensamento sobre a consciência. Ele propõe que os dominados, eles estão na condição de alienados. E o que seria essa alienação? Uma falsa consciência. O indivíduo, a partir do momento que ele tem a expropriação do seu modo de produção, a expropriação, a tomada da sua força de trabalho, ele perde a consciência de si e da sua real situação dentro desse sistema. O trabalho é percebido pelo homem como algo fora de si, que pertence aos outros. Vem a dominação de uma classe social sobre outra como fatos naturais, normais, e compartilha uma concepção que só tem acesso às aparências, sem serem capazes de compreender o processo histórico real. Mas, segundo Karl Marx, essa alienação, que é a consciência falsa, só é possível devido a uma ideologia. Que ideologia? A ideologia dominante, que está presente na sociedade. Essa ideologia dominante, ela diz que todos têm direitos iguais. Ela diz que todos têm a liberdade, que você se esforçando, você vai conseguir. Isso é uma ideologia que diz que se você não conseguiu é porque você não se esforçou bastante. Essa é uma ideologia, segundo Karl Marx, da classe dominante, que traz o quê? Uma coerção, mas não é uma coerção do indivíduo à sociedade simplesmente. É uma coerção do sistema capitalista sobre os indivíduos. Quem está lá no topo, gerando essa ideologia, não é os dominados, não é a classe trabalhadora. Quem está gerando essa ideologia, segundo Karl Marx, são os dominantes e que tem grande lucro com esses pensamentos. A ideologia dominante, em uma determinada época histórica, é a ideologia das classes, óbvio, né? Ideologia das classes dominantes. Então, a ideologia no pensamento marxista, que é o materialismo histórico, né? Esse processo de tese contra tese que gera uma transformação, para ele a ideologia é um conjunto de proposições, conceitos, elaborados na sociedade burguesa com a finalidade de fazer aparentar os interesses de classe dominante como um interesse coletivo para beneficiar a todos, construindo uma hegemonia daquela classe. Então, para Karl Marx, as classes sociais elas existem porque há uma alienação, que é a falsa consciência, e essa falsa consciência ela está firmada sobre uma ideologia dominante. Para ele, essa ideologia dominante é gerada pela classe a qual está tendo o maior lucro, tendo o maior proveito dessa expropriação da força do trabalhador. E aí, ele propõe que a sociedade ela está organizada na infraestrutura, supraestrutura, conforme aí. Infraestrutura, que é a base da sociedade, está nos modos de produção,
e ela é firmada pelas forças produtivas e pelas relações de produção. Na supraestrutura estará a ideologia, aquela ideologia a qual nós comentamos agora há pouco, né? Aquela ideologia que traz a coerção do sistema sobre os indivíduos. E quem garante essa ideologia na sociedade é o Estado, é a política, é o direito. Não está escrito aí, mas também ele considera a religião. E isso forma-se a ideologia que gera a supraestrutura. Então, assim, a sociedade, elas estão firmadas. E outras reflexões dentro do pensamento marxista, que dentro dessa dialética, né, dessa dialética, que a tese contra tese, e tudo está movendo para transformação, ele firma aí o trabalho, valor e lucro, formas de exploração. Para ele, a forma de exploração está em quê? No trabalho, no valor, a qual os dominantes, os donos do modo de produção, adquirem lucros absurdos através da expropriação da força do trabalhador. Segundo o marxismo, o capitalismo transformou o trabalho em mercadoria. Mercadoria de quem? É do trabalhador essa mercadoria? Não. Transformou em mercadoria que é posse dos donos do meio de produção. E dentro desse processo, que o trabalho é dono do... O trabalho é posse dos donos dos meios de produção, há uma das formas mais citadas por Karl Marx de exploração, que é a mais-valia. Que é o quê? É o lucro que o dono dos meios de produção tem, que não repassam, que não chegam em porcentagem alguma para o trabalhador. Ele cita a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Mais-valia absoluta, aumento da jornada de trabalho sem aumento do salário. O caso é que eles chegavam a trabalhar até 18 horas por dia. E gerava o quê? Grande número de produção. Que gerava o quê? Grande lucro. E esse lucro ia para quem? Para o trabalhador? Era para comprar mais mercadoria para sua casa? Não, né? Iria apenas para os donos dos meios de produção. E aí a mais-valia relativa, que é o quê? O aumento da produção por meio da mudança tecnológica. Porém, não há aumento do salário dos trabalhadores. Ali, né, começa o crescente aumento e inserção das tecnologias nas indústrias, no sistema fabril, e aumenta o quê? O lucro do dono dos donos do meio de produção, os burgueses. E este lucro que, exemplo, o trabalhador trabalhava 10 horas por dia, produzia 100 sapatos. Com a inclusão das tecnologias, ele trabalhando as mesmas 10 horas por dia, estou exagerando, né, já fazendo aí hora extra, mas com 8 horas por dia também, segundo a teoria de Karl Marx, o dono comprou uma máquina nova, algo inovador, tecnológico, e dentro dessas mesmas 8 horas, ele vai produzir 200 pares de sapato. Então, aumentou ao dobro o resultado da produção. Mas o lucro dessa produção não chega até o trabalhador, chega apenas aos donos, né, aos donos dos meios de produção. Então, é o que ele chama de mais-valia e é o que ele considera de grande exploração da força de trabalho do sujeito. Dentro desse contexto de exploração da força de trabalho, ele propõe uma educação e emancipação do sujeito. Como, né? Para Karl Marx, os seres humanos constroem a sua própria história. Isso. Mas não da maneira que elas querem, pois são condicionados por fatores exteriores, mas todos têm capacidade de reagir a essa situação e até mesmo transformá-la.
E para ele, o acesso à educação, o acesso ao conhecimento e as melhores formas, estratégias profissionais, esta é a garantia de uma emancipação. Também, educação, para Karl Marx, né? Parte da sua utopia revolucionária, é uma arma valiosa a ser empregada em favor da emancipação do sujeito. Emancipação significa ele se tornar autônomo, liberto daquela alienação, que é a falsa consciência do sistema. A falsa consciência da realidade que o sujeito está inserido. Conforme o conteúdo de classe a qual estiver exposta, não é classe de sala de aula não, tá? Conforme o conteúdo de classe social a qual estiver exposta, ele pode ser uma educação para alienação ou para emancipação. Para ele, o trabalhador, ele recebe uma educação para os explorados, recebem uma educação para a alienação, certo? Ele cita, inclusive, nos seus trabalhos, uma visita que fez a uma escola, a qual era de forma dos filhos dos que trabalhavam no sistema fabril, que não tinha nenhum proveito devido à infraestrutura, devido à capacidade. E então, ele propõe que aquilo dali não traz nenhuma transformação, nenhuma educação para aqueles sujeitos. E dentro dessa educação proposta por Karl Marx, é para romper a ideologia dominante e que o dominar, que era considerado como dominado, o trabalhador, ele possa construir a sua própria ideologia e ali, posteriormente, trazendo uma revolução e uma mudança, transformação social. Ele propõe uma educação omnilateral, como assim? A educação múltipla e se realiza como práticas sociais. Ele propõe uma educação de conhecimento, né? 3 dimensões, a educação mental, física e tecnológica. Para Karl Marx, é com essas 3 dimensões a qual o sujeito ele vai garantir mecanismos necessários para a sua emancipação e, consequentemente, para uma transformação social. Através da educação mental, intelectual, conhecimento das teorias, o conhecimento de todas as ciências, mas também uma educação física, garantindo novas habilidades, e a educação tecnológica, que é a inserção, apesar dele fazer essa crítica ao capitalismo, mas ele reconhece que a educação tecnológica ela é necessária para o sujeito, para uma emancipação e uma transformação social. Então, a sua educação proposta também é a politécnica. Viabilizar a emancipação do ser humano consiste na integração entre ensino e trabalho. Ele vê que a educação distante da preparação para o trabalho não faz sentido dentro de uma sociedade que deseja transformação social. Pois, o que garante a sustentação na sociedade? É o quê? Os modos de produção. E o sujeito, quando sair dessa educação, ele vai para onde? Para o modo de produção. Então, ele prevê que esse sujeito que vai para o modo de produção, ele deve estar preparado de forma adequada, através da educação mental, física e tecnológica. O indivíduo se desenvolverá através de uma perspectiva abrangente. A integração entre o ensino e o trabalho constitui-se na maneira de sair da alienação crescente, reunificando, juntando, agrupando homens com a sociedade, de forma o quê? Emancipada, né? Esse termo que ele utiliza. Portanto, politécnica e unilateralidade se complementam no processo desde a formação do sujeito social, revolucionário, até a consolidação do ser emancipado para viver em uma sociedade. Ele prevê também a gratuidade do ensino, educação para todos, mas não é qualquer educação, aquela educação diferenciada para o proletariado e para o burguês, para o filho do trabalhador, para o filho do burguês.
do filho dos donos dos meios de produção. Não, ele propõe uma escola de gratuidade do ensino, até porque mais na frente ele prevê, dentro da sua teoria, ele prevê totalmente o fim da propriedade privada, né? Ele percebia na instrução das fábricas criadas pelo capitalismo qualidades que poderiam ser aproveitadas para um ensaio transformador. Inclusive, ele defende até que a criança deveria ter o seu tempo de, não diria trabalho, né, mas de práticas dentro das fábricas. Até porque no tempo a qual ele vivia, o trabalho infantil era algo considerado comum. Ele propor uma educação diferenciada já era algo revolucionário. Viabilizar a emancipação é um dos principais objetivos da transformação prevista por Marx. Viabilizar a emancipação. E por onde? Qual seria o caminho? Seria a recuperação em todos os homens do seu pleno desenvolvimento integral, sendo este o sentido no qual a educação ganha importância no pensamento marxista. Então, dentro do pensamento marxista, ele propõe que uma educação ela deve ter praxis, deve ter teoria e deve ter prática. Ela deve trazer transformação, trazer ao sujeito consciência da realidade a qual ele está, libertando-se da alienação, que é a falsa consciência de sua realidade. Marx propõe uma escola que qualifique melhor os trabalhadores e lhes abra caminho para a emancipação, como ser humano e ser crítico diante da realidade em que vive. Então, para ser crítico, eu preciso ter conhecimento, porque também, né, segundo Karl Marx, não é sair criticando tudo que eu tenho vontade. A criticidade do sujeito, ela é garantida a partir do seu processo de educação unilateral, a educação mental, física e tecnológica. Sob o ponto de vista educacional atual, né, as ideias de Karl Marx são muito significativas no sentido de orientar a atuação dos profissionais como mediadores da transformação social tão necessária para a sociedade, a fim de formar no indivíduo a consciência. Formar o quê? Consciência, né? Libertar da alienação, eu já reforcei várias vezes. Só voltando aqui ao ponto, são muito significativos no sentido de orientar a atuação dos profissionais como mediadores da transformação social tão necessária para a sociedade, a fim de formar no indivíduo a consciência de que ele faz parte do todo e não deve nunca se tornar um ser alienado. Uma escola para todos é construída com a participação de todos, e não apenas com aqueles que detêm o poder e que vão lá manter a ideologia, né? Então, a participação de todos envolvidos neste processo. Principalmente, trazendo aqui para os nossos dias, nós devemos trazer principalmente a família e a escola dentro desse processo. Pois a educação do indivíduo, do educando sozinho, não traz a transformação social necessária. Então, olha só, Karl Marx deixa seu legado para ser analisado e aplicado de forma a beneficiar a sociedade por inteiro, principalmente através das ações críticas dos indivíduos que a constituem. Há uma grande expansão, grandes debates sobre as teorias de Karl Marx, mas, resumindo neste vídeo, eu trago as informações necessárias para um conhecimento básico e trazer aqueles pontos mais importantes para a nossa atuação profissional como educadores, a qual nós devemos extrair desse processo que nos é útil, que nós devemos ter uma atuação profissional com a praxis pedagógicas, a qual aproxima o conteúdo, os conhecimentos da realidade do aluno e que possa, dentro desse contexto capitalista, qual nós vivemos, revolução industrial, tecnológica, nem se fala, nós estamos no auge das revoluções tecnológicas. E que diria Karl Marx, né, no processo que nós estamos vivendo, que quem tem os meios de comunicação, das tecnologias, por meio
dos Android, da internet, estão tendo acesso à educação formal neste momento. E aqueles que não têm estes meios de comunicação, essas tecnologias, estão fora desse sistema durante todo esse processo de pandemia, infelizmente. Então, é uma realidade a qual nós vivemos ainda atualmente. E dentro das propostas de Karl Marx, nós devemos extrair de que forma nós, educadores, podemos contribuir para a emancipação do sujeito, para que deixe de ser alienado. E eu concordo com Karl Marx quando ele vê que a educação é um caminho para a emancipação e a transformação social. Então nós vamos encerrando por hoje com os vídeos, com essa fala sobre Karl Marx, os estudos. Você pode estar aí aprofundando o seu conhecimento, vou deixar links aí para outros vídeos que possam estar acrescentando a essas discussões. E também nós vamos continuar aí com nossos quizzes, lembrando que os quizzes para os 3 autores, né? Começamos e vamos encerrar logo mais no próximo vídeo, a qual eu trago reflexões importantes, inclusive que caíram em concursos públicos. É muito importante, porque além de nós estarmos trazendo conhecimento teórico, mas pôr em prática, como realmente eu consigo refletir sobre esse conteúdo que eu estou absorvendo. Não significa que você vai acertar 100% de primeira, mas que você vai tentar e vai ter consciência daquilo que não absorveu e que pode estar melhorando. Então, estamos à disposição para mais esclarecimentos. Estou muito feliz por estar com vocês nesse processo. Espero vocês na próxima aula e façam bom proveito desses conteúdos, ok? Então, muito obrigada. Nós vamos parando por aqui.